Bom pessoal, nessa parte 2 aqui do vídeo eu vou ensinar vocês como ligar o transformador e vou mostrar também a solda que vai ser feito nele. Bom, aqui como vocês podem ver eu tenho uma ferragem com a sua bobina. Infelizmente eu acabei percebendo que o ferro está se soltando mais ainda, então eu vou fazer essa solda com um pouco mais de urgência. E nesse processo eu acabei batendo um pouco na bobina aqui, ó, mas só deu um amassado, ela não descascou nem nada do tipo, então tá ótimo. Bom, aqui eu tenho as duas bobinas, como vocês podem ver. E dá pra fazer isso até em aberto, tá? Porque eu vou fazer a ligação numa lâmpada de 100 watts ligada em série com 220 volts para saber qual é a ligação certa que tem que ser feita. Por isso dá pra fazer até em aberto assim, não precisa nem fazer a solda no transformador logo. E nem sequer apertar. Bom, o primeiro passo aqui, né, é colocar um por cima do outro. Os terminais estão de encontros, né, um com o outro. Isso facilita a ligação. E bom, basicamente aqui é o seguinte. Eu vou pegar um cabo e vou ligar uma bobina em série com a outra, e os dois fios que sobrarem da ligação aqui da bobina vai ser ligado direto aqui, ó, na lâmpada que está ligada em série com 220 volts. Basicamente aqui é o seguinte: se eu fechar um curto aqui, essa lâmpada ela vai acender, não vai correr risco de queimar alguma coisa, de queimar um fusível, esse tipo de coisa. Bom, eu vou pegar aqui um cabo e vou ligar aqui para vocês. Bom pessoal, o cabo já está aqui. Eu escolhi um terminal aleatório para ligar aqui, e a gente pode fazer da seguinte forma: pode ligar esse outro ou aqui e conectar um jumper daqui para cá, ou então ligar aqui e conectar um jumper daqui para cá. Bom, não podemos ligar assim, por quê? Porque o transformador está em aberto, mas não só por isso, porque também o transformador, mesmo ele sendo de 220 e ligado em 220, ele vai aquecer muito. E devido a isso, eu estou usando dois ligados em série, justamente para isso, para que diminua o aquecimento e que também, né, eu não tenha muita perca de energia através do calor. Bom, eu vou adiantar logo para vocês que a ligação correta de se fazer é essa aqui, ó. Aí aqui liga a série com aqui. Bom, eu vou ligar aqui para vocês e mostrar o que acontece quando você liga do jeito correto e quando você liga também do jeito incorreto. Do jeito certo. Vocês podem ver, ó. Aqui está entrando a rede e aqui é o jumper. Olha o que acontece quando liga. A lâmpada ela não acende tão forte e o transformador ele tem um barulho peculiar de que está funcionando. Quando você liga da forma errada, olha só o que acontece. Agora aqui é da forma errada. A luz simplesmente acende no seu brilho máximo e o transformador nem sequer vibra. Tanto é que eu consigo separá-lo aqui com maior facilidade. Agora, olha só a diferença agora de como é ligado do jeito correto. O que acontece? Basicamente é isso que acontece. Eu não consigo levantar daqui porque o campo magnético formado ele não permite com que o transformador se solte do outro. Tanto é que eu levantei aqui, ó, e ele fez isso aqui, mas não se soltou um do outro. Bom, agora que eu já sei a ligação, eu posso colocar na minha ferramenta e apertar os dois bastante. Obviamente, né, deixando bem alinhado o ferro bem de encontro aqui, ó. Ó, ele não pode estar assim, por exemplo, ó. Ele tem que estar assim, ó, bem casado aqui, casado aqui desse lado, aqui na frente e atrás. Ele tem que também casar do outro lado, ele tem que casar todo certinho. E também, ó, ele tem que casar aqui na frente, ó, nessa parte daqui e nessa outra também. Ele tem que casar bem para que não haja qualquer tipo de ondulação aqui para quando for enrolar o fio. Bom, eu vou pegar aqui a ferramenta, colocar os dois dentro e mostrar para vocês. Bom, pessoal, ainda não apertei, né? Porque eu queria mostrar uma coisa para vocês. À medida que eu for apertando, obviamente, eu vou ligar o transformador e vou apertando à medida que o transformador ficar ligado. Obviamente, eu não vou ligar na rede direta, eu vou ligar na ligação em série. Porque o que eu quero saber é se o transformador vai ficar vibrando ou não. Porque, por exemplo, se eu só dar um aperto aqui besta e eu acabar soldando, o transformador pode ficar vibrando e isso aí não é muito legal. Bom, eu não dei aperto, ainda está bem folgado, tanto é que a ferramenta ainda sai fora. Eu vou ligar eles aqui e vou começar a encostar. Bom, pessoal, não vou ter como deixar o celular aqui de lado, eu vou ficar segurando e apertando com a mão mesmo. Acho que daqui pra frente vocês não vão ouvir mais nada do que eu vou falar, vocês só vão ouvir mais o ruído do transformador. Mas vocês vão perceber que à medida que eu for apertando, tanto de um lado quanto do outro, assim, ó, a, a vibração aqui vai diminuir e o transformador vai fazer menos ruído. Bom, vamos começar aqui ligando.
Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o som já diminuiu muito. À medida que eu vou apertando, o som vai diminuindo. Obviamente, por as chapas já estarem bem soltas umas das outras, ele pode vibrar mais ou pode vibrar menos, porque à medida que eu aperto assim, elas podem querer se expandir pro lado. Mas ó, quando você segura as chapas, ó, a vibração diminui. Ela diminui muito mais. Bom, basicamente é isso que tem que ser feito. Como vocês podem ver, o transformador ele tá fazendo um ruído. Ele não é tão alto, né? Tá bem baixinho aqui. E bom, isso é o resultado ligado na série. Só que agora, já que está mais apertado, eu posso, por exemplo, ligar no 220 direto. Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica ligado na rede direto. Ó. Esse é o barulho que ele faz. Ligado na rede. Bom, basicamente é isso que tem que ser feito. Não é nada mais além disso. É apertar, ver se não está fazendo ruído e checar que se está bem alinhado. Ó, como vocês podem ver, o alinhamento tá bom aqui, aqui dos lados, aqui em cima não tá mal alinhado não. Aqui também embaixo está muito bem alinhado. É continuar apertando aqui até não fazer mais ruído. Eu vou continuar aqui apertando e vou mostrar pra vocês. Obviamente eu não vou conseguir mais gravar porque tá difícil até de apertar só com uma mão. Eu vou colocar um aperto maior aqui, vou ver se está alinhado e trago pra vocês o resultado. Bom, pessoal, após dar uns apertos aqui de um lado, aqui do outro e coisas assim, eu percebi que eu cheguei mais ou menos no ponto que eu queria. Olhem só. Essa é a menor vibração que eu consigo. Se eu apertar mais, ele vibra um pouco mais. E se eu folgar, ele volta ao normal. Só que se eu folgar mais do que já está, ele vibra um pouco mais. Ou seja, é questão de molejo ali para você chegar no ponto certo. Basicamente é isso. Eu vou levar lá para fazer a solda e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, já estou me preparando aqui para fazer a solda do transformador. Antes disso, eu quero dizer para vocês o que é necessário. Por exemplo, aqui ó, tem como se fosse um tipo de isolante. Esse isolante é para não deixar a bobina aqui exposta, porque na hora de fazer a solda, ela emite muito fogo, consequentemente, né, o calor que emana daqui pode ser capaz de derreter o verniz e danificar a bobina. Devido a isso, é importante cobrir aqui, ó, com algum tipo de isolante, para que o fogo não queime o verniz da bobina, consequentemente fazendo a bobina entrar em curto. Bom, para fazer essa solda, eu vou utilizar essa máquina de solda aqui caseira. Para quem quer saber como eu estou construindo essa máquina, como é que ela está sendo feita, eu estou colocando os vídeos no YouTube para que vocês possam ver, né, e acompanhar o projeto. Aqui por enquanto eu não estou usando a ventilação, ela está desligada, porque ainda tem que ligar esse transformador, que está aqui atrás, ó. Mas bom, do jeito que está aqui já dá para fazer a solda. Bom, eu vou colocar o óculos de solda e vou dar um jeito de enganchar isso aqui, para que eu possa fazer a solda. Bom pessoal, usei um pedaço aqui de fita para fazer o isolante ficar mais fixo aqui no lugar. A máquina já está ligada e vamos fazer agora a solda. Bom pessoal, aparentemente já está feita a solda, eu vou só quebrar aqui e ver como é que ficou. Bom pessoal, ficou uma solda um pouco falhada, como vocês podem ver. Eu vou dar só um reforço aqui onde ficou mais fraca. Aparentemente já está melhor. Agora eu vou só inverter o lado do transformador e vou fazer a solda do outro lado. Bom pessoal, ficou da seguinte forma, só vou ter que dar um reforço mais aqui e aqui nessa parte. E eu acho que talvez seja necessário fazer um cordão de solda desse lado e do outro, porque as chapas ficaram um pouco folgadas. Bom, vou reforçar aqui. Ó, o isolante já tinha saído fora. Eu vou montar aqui tudo certinho e vou reforçar só as soldas. Bom pessoal, já fiz os reforços aqui. Agora é tirar o transformador da ferramenta, né? E ver como é que ficou aqui o transformador ligado, né? Se ficou vibrando, se não ficou, como é que vai ficar. Só que eu me lembrei de uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui, ela tinha se soltado e eu vou ter que soldar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou prender novamente lá na ferramenta. Aí eu vou pegar, né? E forçar aqui com o ferro. E dar só um ponto aqui de solda, então um cordão mesmo, para que isso não se solte mais. Porque eu não posso enrolar assim, porque do jeito que tá aqui, essas partes aqui que vão ficar aqui fora podem acabar comprometendo a isolação e o fio junto. E isso não é legal. Bom, eu vou colocar lá dentro de novo na ferramenta e vou pressionar aqui para fazer uma solda aqui, ó. Bom pessoal, eu já fiz aqui a solda, infelizmente eu não pude gravar para vocês porque eu estava segurando com a chave e o porta-eletrodo na outra mão para colocar aqui a solda.
O problema é que mesmo colocando só bem pouco a mão, já furou muito a chapa. Aí eu já até forcei aqui com a chave, ó, pra ver se ela se solta, e ela não soltou, ó. Que eu tô levantando, ó, a peça completa e ela não se solta, vocês podem ver, ó. Ela estala, tal, mas não solta. Então, acho que assim já ficou bom. Bom, eu vou passar aqui uma camada extra de fita crepe, só pra garantir de que aqui não arranhe a isolação e nem arranhe também a bobina do secundário. Mas bom, basicamente o transformador, ele tá pronto, né? Agora vamos fazer um teste nele. E no próximo vídeo, né, eu vou ensinar vocês como fazer a isolação aqui, né, essas coisas assim. A isolação, o tipo de fio que a gente deve escolher, a potência que a gente quer também é muito importante. Bom, eu vou soltar aqui o transformador e ligar pra vocês pra gente ver como é que ficou. Bom, pessoal, aqui já tá feita a ligação. Como vocês podem ver, ó, aqui é o 220, ó, no lado, na diagonal. Se eu colocar, por exemplo, esse aqui, o transformador obviamente vai estar como se fosse em curto. Se eu ligar na rede vai dar um pipoco, basicamente. Mas ó, se eu ligar assim também, ó, dá certo se eu ligar tanto assim quanto assim na rede, quanto no sentido oposto que estava antes, né? Mas tem que ser dessa forma. Esse fio ligado junto com esse, ou então esse ligado junto com esse, e os dois que sobrarem ligados direto na rede. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a extensão que tá ligada direto na energia. Vocês podem ver, já tá funcionando. Ó. Tá vendo? Deu pra perceber, mas a chave ela tá tipo vibrando. Mas bom, basicamente é isso. Ó, vocês estão ouvindo, ó. Tá fazendo aquele barulho. Chave ela, ó. Basicamente tá funcionando. Agora é o seguinte, né? Eu acabei de desligar a máquina de solda e eu também acabei de terminar de fazer as soldas. Aí eu vou esperar o transformador esfriar para depois eu fazer um teste de aquecimento, né? Eu vou esperar o transformador esfriar mais, deixar ele bem morninho mesmo, para eu fazer um teste. Eu vou deixar ele, por exemplo, meia hora ligado ou uma hora ligado, né, para saber se ele tá aquecendo ou não, e posto um shorts mostrando para vocês se o transformador de fato aqueceu, se não aqueceu muito, entendeu? Esse tipo de coisa. O que importa é que o transformador nesse tipo de ligação aqui, ele não pode aquecer. Eu achei que seria necessário fazer uma solda aqui de um lado e do outro, porque essas chapas poderiam ficar folgadas, mas como eu pude ver melhor aqui, ó, elas estão bem apertadas. Eu vou dar umas marteladas depois para ver se ela vai afogar. Se ela não folgar, aí eu posso deixar do jeito que tá. Caso ela folgue, aí é necessário fazer outra solda. Faz uma aqui, outra aqui e do outro lado também. Bom, o transformador ficou desse jeito, como vocês podem ver. Basicamente ficou desse jeito. Tá funcionando. E é isso, pessoal. Bom, aguardem o próximo vídeo. Valeu!